Olá pessoal, vale a pena realizar testes de sorologia para detectar a presença de anticorpos no sangue após tomar as vacinas contra a Covid-19? Não. Sou o professor Luiz Carlos Dias, professor titular da Unicamp, membro titular da Academia Brasileira de Ciências e membro da Força-Tarefa da Unicamp no combate à Covid-19. Olha, muitas pessoas que estão tomando as vacinas contra a Covid-19, ansiosas, para saber se estão imunizadas, estão realizando aqueles testes sorológicos para detectar a presença de anticorpos neutralizantes no sangue, após tomarem as 2 doses da vacina contra o novo coronavírus. E para muitas pessoas, o resultado da dosagem de anticorpos está dando negativo. Aí as pessoas ficam tristes, decepcionadas, pensam, poxa vida, não tenho anticorpos, as vacinas não funcionam, não estou protegido. Calma, gente. Primeiro que não existe qualquer indicação para que as pessoas saiam por aí fazendo testes de sorologia após tomarem as doses da vacina, ou a primeira ou a segunda dose. E os testes de anticorpos, na verdade, eles não comprovam se a vacina funciona ou não. Os testes de fases clínicas 1, 2 e 3, principalmente a fase 3, essas sim, elas atestaram que as vacinas funcionam em proteger as pessoas. A efetividade real vai ser observada, por exemplo, após o início das campanhas de vacinação em massa na população real, é que vão mostrar se as vacinas são realmente boas em proteger você e evitar a doença. Mas caso você faça o teste sorológico e o resultado aparecer negativo, calma, isso não quer dizer que você não desenvolveu ou que não vai desenvolver imunidade, pois os mecanismos de defesa, gente, eles vão muito além da produção de anticorpos neutralizantes, de anticorpos não neutralizantes. E esses testes de anticorpos, eles não detectam outro braço da resposta imunológica, que são as respostas T de memória, as células T. A resposta de defesa do nosso organismo contra a Covid-19, tanto a imunidade natural, a imunidade inata, como a adquirida e bem robusta, mais robusta com as vacinas, elas não são dependentes só de anticorpos neutralizantes, mas elas dependem também da imunidade celular de memória, que é conferida por células chamadas T, TCD4+, TCD8+, e pelo estímulo também de anticorpos não neutralizantes. Então, mesmo que nós não tenhamos anticorpos no sangue, as pessoas vacinadas têm células de memória prontas para produzir anticorpos, e essas células T de memória, assim que o nosso organismo receber, por exemplo, o estímulo pela entrada do vírus real, o vírus selvagem. E aí, então, as células de memória elas vão agir rapidamente. Então, com as vacinas, o nosso sistema imunológico ele está sendo treinado, ele está sendo enganado para desencadear uma resposta de proteção assim que o vírus real entrar no nosso organismo. Mas os anticorpos, eles não necessariamente vão ficar circulando o tempo inteiro no sangue. Agora, por outro lado, se o seu teste sorológico der positivo, calma também, porque não há nenhuma relação comprovada entre o nível de anticorpos neutralizantes e a proteção conferida por esses anticorpos, entendeu? Nós ainda não conhecemos ao certo se há aquilo que a gente chama de correlato de proteção, que seria a quantidade necessária, o volume necessário de anticorpos no organismo para garantir uma proteção contra o famigerado SARS-CoV-2. A sorologia de anticorpos neutralizantes, ela mostra uma correlação com o ensaio, por exemplo, de neutralização in vitro, feito em culturas de células em laboratório, que é um ensaio padrão típico para determinar a capacidade desses anticorpos para neutralizar o vírus. Mas a sorologia, o teste sorológico, não traduz em uma situação individual de proteção. Isso aí é fundamental. Então não dá para transpor esses resultados de sorologia para o mundo real. Nós não temos comprovação real do nível de produção dos anticorpos neutralizantes. Nós não temos comprovação real se eles são capazes de impedir a infecção, se eles protegem contra a doença, se eles impedem a pessoa de transmitir o vírus caso seja infectada e nem por quanto tempo eles protegem. Nós não sabemos o tanto de anticorpos, a quantidade de anticorpos ou de células T que nós precisamos para estar efetivamente protegidos. As vacinas, gente, elas são fundamentais e são importantes desde que adotadas coletivamente, por grande parcela da sociedade, por cerca de 70%, 80% da nossa população. Porque quanto maior o número de pessoas vacinadas, maior o número de pessoas no entorno que estarão protegidas até quem não se vacinou. As respostas individuais, elas são muito diferentes, então não faça teste sorológico. Foque nos cuidados básicos, mantendo as medidas não farmacológicas, porque não existe esse negócio de passaporte de imunidade. Ninguém estará seguro enquanto o vírus estiver circulando à vontade. Mas se você insiste em fazer, independente se o resultado do seu teste sorológico for negativo ou positivo, pensa o seguinte, enquanto cerca de 70% da população brasileira não estiver vacinada, nós precisamos manter as medidas não farmacológicas, como o uso de máscaras, o distanciamento físico, os hábitos de higiene. Só depois que milhões de pessoas forem sendo vacinadas, a partir desse momento, desde que elas sejam vacinadas rapidamente, é que o vírus vai começar a ter sua capacidade de espalhamento diminuída. E aí nós vamos estar mais e mais protegidos. E aí nós teremos a possibilidade real
né, de frear efetivamente a circulação do vírus SARS-CoV-2 e começar a controlar a pandemia. Mas nós precisamos de milhões de doses, todas as vacinas disponíveis e aprovadas pela Anvisa e de uma campanha de vacinação rápida. As vacinas, gente, elas já estão funcionando bem. Elas estão começando a reduzir os casos de infecção, os casos mais graves na população vacinada, principalmente diminuindo o número de casos graves e mortes entre os profissionais da área de saúde, aqueles que estão sendo vacinados e estão mais expostos a grandes quantidades do vírus, né? Estudos observacionais já sendo feitos e divulgados estão mostrando isso. Ainda é cedo, porque nós vacinamos apenas cerca de 3,2% da população brasileira com as 2 doses, mas entre esses profissionais da área de saúde os resultados já são muito animadores. Obrigado. Fiquem todos bem, em paz e em segurança.